E aí pessoal, tudo bem? Como eu prometi no vídeo anterior, esse vídeo aqui eu vou falar como é ser casado e ter Asperger, tá bom? Então, sem apresentações, é simplesmente uma coisa desafiadora, tá? Então, primeiro ponto, tem que ficar claro pra vocês aqui que eu sou muito sincero por culpa do Asperger. E quando eu não sou sincero, eu começo a ter problemas, então eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Vou aqui dar uma enxugada no meu nariz, que eu tô com a rinite atacada hoje, que o tempo tá chuvoso. É bem simples, pessoal. Quando eu conheci a minha esposa, ela não sabia que eu tinha Asperger, eu tinha noção que eu tinha, mas não era nada confirmado, e eu tava numa fase muito boa da minha vida, onde eu não tinha muitas pressões, porque eu era sozinho. Eu fazia o que eu queria, na hora que eu queria, do jeito que eu queria, e tudo estava certo, e aí meio que minha síndrome estava equilibrada, entendeu? Eu conseguia ter um isolamento social que eu precisava, como eu comentei no último vídeo. E aí, na hora que a gente casou, a gente começou a ter alguns conflitos e eu expliquei pra ela, ó, esses conflitos eu não entendo. Você tá falando, você tá gritando comigo, mas eu não sei porque você tá brava. Você tá me tratando assim, mas eu não sei porque você tá me tratando assim. Você tá falando desse jeito comigo e eu não sei porque você tá... Aí ela, meu, você não entende as coisas. Falei, não, eu não entendo, eu não consigo ler em você o que você quer dizer. Se você tá sendo cínica, eu não sei. Se você tá sendo ignorante, eu não sei. A maior parte dos sentimentos que as pessoas conseguem passar e as outras conseguem identificar, eu não recebo, ela bloqueia. Então, o meu envolvimento social, ele exige um esforço muito maior. Então, geralmente, os ASPs, eles começam a ler microexpressões. Eu tenho esse dom, assim, eu consigo olhar para a pessoa e conversar com ela, e eu vou lendo microexpressões, eu sei se ela está contando uma piada, se ela está sendo cínica, se ela está sendo arrogante, por causa dessas microexpressões. Se eu não estiver olhando para ela, é uma porcaria. Então, eu odeio falar no telefone. Para mim é uma coisa horrível falar no telefone, tá? É um saco. E porque eu não entendo o jeito que a pessoa tá falando. Se a pessoa contar uma piada, eu não vou rir. Ela conta uma piada que eu deveria fazer um ha e ela conta a piada e eu fico lá parado. Então, isso também envolve minha esposa e meus familiares. Então, todos eles têm essa pegada de saber que eu tenho Asperger. A gente decidiu, eu e a minha esposa, de todas as novas pessoas que eu conheço, eu vou lá e falo para elas, ó, eu tenho Asperger e para mim a situação é muito ruim e eu não entendo o direito que você pode falar e às vezes eu posso te dar uma resposta errada, eu posso ter uma conduta errada e aí, por favor, me perdoe. Entendeu? Então a gente abriu o jogo. E na hora que a minha esposa foi lá comigo e ela tava numa consulta comigo, que ela viu desabar, né, o homem assim, e ela viu a síndrome assim 100%, porque eu tava num estado muito ruim, como eu comentei em outros vídeos, eu tive que fazer até um tratamento, tomar medicação. Então, ela viu eu despido de tudo e ela percebeu o quão desesperador era a minha vida, tá? Tanto que o sentimento ele é tão forte que só de estar comentando isso dessa fase para mim é muito ruim e me dá uma sensação muito estranha e ela é meio desesperadora, então provavelmente vocês estão percebendo, eu tô quase chorando e eu tô tentando me controlar para não chorar, porque a síndrome, principalmente do Asperger, que eu acho que é a mais forte que eu tenho, ela causa um isolamento que eu não quero. E eu tive, um dos meus maiores medos foi me isolar do meu filho. Eu tenho um filho de 1 ano, tá? E tem dias que, por exemplo, eu não consigo ficar muito perto dele. Então, eu vou lá e tento fazer um esforço. Na hora que eu vejo que eu tô me esforçando demais, que tá algo ruim, aí eu me afasto, me isolo um pouco para poder respirar e ficar normal. Mas eu sinto que, dependendo da pessoa que você tiver como esposa, isso eu tô falando para os homens, isso pode ser uma coisa muito ruim. Porque você pode sentir que você tá sendo um péssimo pai, que você não tá presente, que as pessoas podem te julgar por falar, por exemplo, que você não gosta do seu filho, que você não ama ele. Então, esse medo de ser julgado a gente sempre tem, sacou? A gente sempre vai ter esse medo de ser julgado. Seja você pai ou seja você simplesmente um namorado. Você vai ter medo de ser julgado como uma pessoa que não dá atenção, uma pessoa que não ama, uma pessoa que não gosta. Só que pra gente passar esse sentimento adiante, ele é muito difícil às vezes,
tá? A minha esposa, eu acho que ela tem esse feeling, né? Ela entende, assim, nossa, ele tá sendo amoroso agora. E para outra pessoa poderia ser, nossa, mas ele só tá encostando no filho, que não tem nada demais. Então, exige um pouco de sorte aí de você ter um parceiro ou você ter uma parceira que seja um pouco mais condescendente, assim, que seja um pouco mais atenta às coisas que você faz. E, cara, o sentimento do Asperger, ele é muito forte, por isso que muitas pessoas que têm ASP, elas têm uma tendência a suicídio muito grande, eu acho, porque os sentimentos são muito fortes. Eu tô gravando um vídeo que vai pra internet e eu comecei a falar de um assunto sensível pra mim, que envolve meu filho e minha esposa, e vocês veem que começa a chorar, entendeu? Você começa a chorar. Se eu fico bravo, eu fico muito bravo. Se eu tenho raiva, é muita raiva. É tudo em excesso, é tudo no nível máximo. Agora, imagina quando eu tô triste, cara. Quando eu tô triste, é um nível assim, meu, que chega a ser perigoso, sabe? É uma coisa que é muito ruim. Então, eu fico com medo dos ASPs que não têm um bom acompanhamento psicológico, psiquiátrico, que não tem um bom relacionamento, pessoas ajudando. Ou, às vezes, um ASP que, por exemplo, ele não tem, assim, a atenção da família. Meu, deve ser uma bosta, cara. Tipo, eu consigo me equilibrar bem, mas eu sei que tem pessoas que não conseguem, e a família é muito importante nesse ponto. Então, assim, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam para eu finalizar esse vídeo, que era para ser um vídeo de 3 minutos e já estamos em 6 já, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que muitas vezes eu quero sair de casa e abandonar minha família, isso é normal para mim, tá? A gente tem um desprendimento com as pessoas muito grande. Pode parecer muito ruim isso, mas a gente se apega 100% e quando a gente quer se desprender, a gente se desprende 100% e não se sente mal com isso, tá? Então, não é que eu trato pessoas como objetos, mas eu tenho isso, cara. Se eu corto uma pessoa da minha vida, pra mim tá tudo bem, eu não me importo mais com ela, tá? É como se eu apagasse ela e eu não tenho mais sentimentos ali. É muito estranho, mas isso muitas pessoas invejam, porque mostra que você tem uma resolução do problema muito fácil. Então, assim, muitas vezes eu quero pegar minhas coisas e ir embora de casa, abandonar meu filho com 1 ano de idade, abandonar minha esposa, abandonar todos os meus amigos e ficar sozinho. E, cara, é uma coisa que pra mim parece uma ótima ideia, sabe? Eu vou parar de causar transtorno para as pessoas, eu vou parar de ficar estressado, eu vou parar de ficar nervoso. Parece uma ótima ideia, mas não é, sabe? A gente não nasceu para ser sozinho, então o importante é você achar alguém que te entenda. E essa pessoa com certeza tem que ser muito paciente em vários momentos. Quando eu tô bem, cara, minha esposa tem o melhor marido do mundo, e eu sei disso. Mas quando eu não tô bem, cara, é foda, porque é pesado tanto pra ela quanto pra mim e fica uma situação ruim, entendeu? Então, assim, eu tô abrindo o coração pra vocês, eu tô falando do meu relacionamento, entenderam? Infelizmente, é assim que a gente age. Então, acho que a gente precisa de pessoas carinhosas e pacientes. Se você só tem uma pessoa que só é carinhosa, não vai dar certo. Se você só tem uma pessoa que só é paciente, não vai dar certo. Você tem que ter pessoas do teu lado no relacionamento que te entendam. E pra você que é aspe, a dica que eu digo é, você tem que começar a falar. Não guarda, porque eu guardei muita coisa e eu tive vários problemas de saúde por causa disso. Então não guarda, você tem que chegar lá e tem que se expressar, você tem que contar o que você está sentindo. Se você sentir vontade de se matar, você tem que ir lá e tem que pedir ajuda. Você tem que falar, gente, ó, eu tô mal, eu queria matar. Meu, alguém pode aparecer e falar, vamos sair, conversar e você vai se sentir melhor, tá? Porque carregar todo esse fardo sozinho não é fácil, tá? E aí eu deixo outra coisa aqui para finalizar o vídeo, que é o Asperger e o autismo não é doença, tá? É como se fosse uma deficiência, mas ele gera para a pessoa uma tendência que você sente às vezes que você está doente, que você tem um problema. Então, dependendo da pessoa pode ser uma doença e dependendo da pessoa pode ser apenas um transtorno. Depende do nível, tem vários níveis, tá? E eu acredito que o meu Asperger ele já navegou em todos, porque eu sei, acho que desde lá de baixo como é ruim e eu sei como é tá bem, tá? E eu espero gravar um vídeo num dia perfeito, maravilhoso, que eu não esteja tão down como eu tô hoje, para vocês perceberem isso. Tá, então, obrigado, seja bem-vindo aqui ao Diário de um Asperger. E se você entrou hoje para ver esse vídeo, assiste os outros vídeos e deixa o seu like, comenta, sei lá, dá sua opinião. E tipo,
Respeita, cara, respeita. Tem muita gente que entrou aqui, tentou fazer piada, eu fui lá e excluí porque eu percebi que era um assunto tão sensível para outras pessoas e veio alguém aqui para fazer piada. Então, não alimente os trolls, por favor. Se aparecer alguém e fizer uma piada, vai lá e ignora, sabe? E, meu, pode compartilhar, pode... Eu vou postar isso no grupo Asperger Brasil, tá? É um grupo no Facebook, procura lá que você vai achar. E aí esse vídeo tá lá, tem várias pessoas lá que já ajudaram muita gente, inclusive eu num dia muito ruim, tá bom? Então agora o próximo vídeo que eu vou gravar vai ser sobre o Tourette, para vocês entenderem um pouquinho o que eu passo, e eu vou fechar isso, porque hoje eu acordei com essa vontade de gravar, porque eu tava muito mal e eu senti que era o momento certo para vocês enxergarem a verdade, né, num momento assim mais claro. Então, 10 minutos de vídeo e obrigado. Vamos pro próximo aí do Tourette. Até mais, tchau, tchau.